mais um episódio no nosso podcast Gestão de Academias. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lutas, né? Artes marciais, esportes de combate, né? Vamos entender um pouco desse universo, né? Que hoje movimenta bastante, né? O cenário, né? Das academias espalhada no Brasil e no mundo todo. E eu começo, né? Com uma pequena questão aqui, né? O que são lutas? Eu fiz um post essa semana, aí teve um dos meus seguidores lá, ele falou que esporte de combate, né, não é arte marcial, né? Então, esporte de combate, ele é uma brincadeira, né? Então, eu sinto informar, mas essa pessoa está equivocada. Aqui eu resolvi trazer esse tópico para que a gente possa discutir um pouco e conhecer um pouco mais desse universo, né, de lutas. Tá ok? Mais uma vez, seja bem-vindo. Então, para todos que me seguem, né, eu peço que se inscreva aí no meu canal, né, acesse e compartilhe. A luta é evolutiva que carrega consigo toda uma bagagem sociocultural, né? Então, ela não é uma coisa parada, né? Então, quer dizer que ela teve uma evolução, né? Então, com essa definição aqui, ela depende de pessoas. Então, as pessoas que fizeram com que ela evoluísse através de um caráter que ela tinha, né? E hoje é conhecido de várias formas, né? Então, muitas coexistem, né, no mesmo lugar. Vou explicar mais para frente, né? Esses tipos de lutas, né, que conseguem viver, né, ou conviver em plena harmonia, né? Então, as lutas, ela representa, né, todas as formas de enfrentamentos, sejam eles, né, físico, mental, emocional e até mesmo espiritual. Agora, como aplicar isso, como, né, se posicionar, né, de forma correta com o seu cliente, com o seu aluno, para que ele desenvolva e vença, né, saia, né, de forma vitoriosa desses enfrentamentos. Então, as lutas, artes marciais e esportes de combate possuem origem e história da sua evolução, né? Então, fundamentadas na cultura e nos princípios filosóficos, externado na pedagogia do combate, transmitidas através de treinamentos específicos, fazendo uso de instrumentos, né? Então, local, roupas, armas, aparelhos, né? Ou não, né, de acordo com seus costumes e tradições. E já o ato de lutar, né, ele inclui contexto histórico, sociocultural, né, em diferentes realidades, dado que o ser humano luta desde a pré-história. Então, as lutas foram amplamente praticadas na antiguidade por sociedades orientais e ocidentais. Aí, novamente, eu venho, né, indagar, trazer essa dúvida, né? Como se deu a evolução das lutas, né? Qual foi a primeira manifestação de luta que existiu na história? Primeiro, ela passou pelo formato de sobrevivência. Então, a primeira concepção que nós tivemos de luta foi aquela voltada para a defesa pessoal, né? É aquela que não existe um padrão técnico, né? Simplesmente é para você sobreviver, né? Eu trago, né, uma definição de defesa pessoal que é qualquer forma coerente e capaz de livrar, né, o indivíduo de uma situação de risco, né, ou uma agressão física. Trago esse conceito comigo sobre defesa pessoal, né? Por que qualquer forma? Porque não existe uma técnica de defesa pessoal, né? Então existe experiência e vivência, né? Agora, se a pessoa treina técnicas de luta, né, muito, aí automaticamente ela se torna uma coisa automática na hora de você aplicar. Agora, se você não faz nada, não pratica nada, a sua defesa pessoal é o quê? Correr, se esconder, né? Então, isso faz parte da sobrevivência da pessoa, tá ok? Mais para frente a gente fala sobre isso também, tá? E depois, com o tempo, né, quando o ser humano, né, parou de ser nômade, e ele fixou em um local, né? E a partir do momento que ele começou a
fazer a criação dos animais, plantar, fazer a sua agricultura, a partir do momento que ele criou raízes, ele começou a criar uma cultura naquele local, né? Dando origem ao que nós conhecemos como artes marciais, ou seja, a cultura e a filosofia. E uma terceira e última evolução, né, bem nova até, né, que foi a evolução do esporte de combate, para conseguir, né, alcançar um público tão globalizado. Então eles tinham que facilitar o acesso, né? Então eles começaram a tirar algumas regras, né, de combate de artes marciais que era muito mais violento. As pessoas começaram a criar regras de competição, né, tornando então a arte marcial esportivizada, né, então ou um esporte de combate, fazendo com que todos pudessem praticar aquilo, né, de forma segura, né, dentro de um padrão, né, de segurança. Então eu trago aqui que defesa pessoal, né, ele está relacionado à sobrevivência, né? Então, artes marciais, ela está relacionada à preservação da herança cultural de um povo, autodefesa e educação. Os esportes de combate, né, está relacionado ao bem-estar, competição e globalização, onde todos podem praticar, né, de forma segura a, em qualquer lugar do mundo, né? Então, que nem no Kung Fu, né, nós temos o Wushu moderno, que ele é esportivizado, né? Então, ele é um esporte de combate, né, dividido em formas em competição de formas, né, de Taolu, né, e também a competição de combate, né, ou Sanda, prestes a se tornar um esporte olímpico, quiçá em 2028, né? Lembrando, né, que esse ano de 2025 o Brasil irá sediar, né, o torneio mundial de Wushu, né? Qual é o formato que é ensinado às lutas hoje? Nas academias, nos estúdios, enfim, nos clubes. Então, na atualidade, né, as lutas elas passaram a ser entregues, né, em três formatos distintos, né? Então nós temos o formato recreativo, o formato competitivo e o formato tradicional. O formato recreativo, né, é aquele que é voltado, né, ao bem-estar, né, qualidade de vida através das lutas e artes marciais, onde os praticantes eles não têm o objetivo, né, de competir e muito menos, né, de alcançar o grau de faixa preta e se tornar um professor, um mestre, né? Eles só querem praticar. Então é importante, né, que o professor, o mestre, né, ele tenha essa visão. Eu conheço, né, muitos profissionais hoje que atuam no mercado, né, que todo mundo que entra na academia dele, ele acha que é um atleta, né? Então ele obriga as pessoas a competirem. Estamos evoluindo, então as lutas têm que evoluir também. Então você não pode obrigar essas pessoas, né, a fazer um confronto sendo que eles não querem, né? Então você tem que ter um programa específico para isso, um programa para que as pessoas pratiquem de forma recreativa na sua academia. E para aqueles, né, que vão competir, que gostam do lado da competição, esse sim você tem que ter um programa específico para eles. O Wushu moderno ele é com essa finalidade mesmo, de competição. Então a maioria das pessoas só ensina o sandá, né? Porque eles praticam geralmente o Kung Fu tradicional. Então por ser um pouco mais fácil, né, para eles fazerem a adaptação, né, do que ter que aprender novamente as formas, né, com alto grau de dificuldade. Então eles preferem ensinar o sandá junto, né, dentro da academia de forma competitiva, por ser mais fácil, simplesmente isso. As lutas, né, melhor, a luta tradicional, né, muita gente chama de luta marcial, né, voltada, né, ela é voltada para preservar os costumes e tradições das modalidades, né, desenvolvendo corpo, mente, espírito, né, como um estilo de vida para essa pessoa, né? É daí que vem geralmente as pessoas que vão pleitear a graduação máxima da modalidade, né? Que a gente chama de faixa preta, né? E outros, né? Para desenvolver uma profissão, eles continuam depois estudando para se tornar um professor, um mestre, né? Só para você ter uma ideia dessa evolução de como é
transmitida hoje, né, as lutas. Então, dentro do contexto de luta, nós temos os conteúdos técnicos. Não importa o tipo de luta que você faça. Então, as lutas elas são divididas em dois pilares, né? O pilar traumatizantes e pilar de controle. O pilar traumatizante, né, são aqueles que são trabalhados ataque e defesas, né, com os membros superiores e inferiores, né? E já o pilar de controle é aquela que tem o controle motor momentaneamente do seu oponente, com técnicas de desequilíbrio, projeção, quedas, imobilizações, né? Então, esses dois caráteres que formam qualquer tipo de lutas no mundo, né? Então, existe lutas que só trabalha traumatizante, existe outras que só trabalha controle, e existe aquelas que misturam as duas, né? Trabalham as duas. Só que antes, né, de desenvolver essa característica, né, que a gente vê em cada modalidade de luta, que às vezes você pega um leigo, se você perguntar para ela que movimento é aquele, ela vai dizer que aquilo é capoeira, né? Aquilo é o taekwondo, né? Aquilo é judô. Como que ele sabe, né? Sendo que ele nunca praticou. Que a primeira coisa que a pessoa tem que desenvolver nos praticantes é a identidade. Ela está no core, né? Lembra que eu falei do vídeo anterior, né? Que eu falei das skills. Eu falei do core skills. Então, core skills é a soma de todas as habilidades, né? Onde a pessoa, quando vai falar com a outra, ela mostra o seu core skills, né? Aquilo que ela tem dentro de si, né? Ela coloca para fora. E nas artes marciais é a mesma coisa, né? Então, a identidade que ela transmite para todos, somente quando a pessoa olha, ela já reconhece aquilo, né? Então, ela consegue identificar uma modalidade, né? De luta, as artes marciais. Isso vem através do quê? Da identidade. Então, antes de iniciar essa vivência, né, propriamente dita na luta, então o praticante ele conhece, ele passa a conhecer os fundamentos básicos, né? Ou seja, né, aquelas técnicas que dão identidade da modalidade ou característica daquela modalidade, né? Através desta, né, é possível reconhecer e se diferenciar das demais. Então, esses conhecimentos, né, multiculturais, né, apresenta ao praticante uma cultura totalmente diferente e nova para ele, né? Então, a luta, o praticante ele começa, a primeira coisa ele conhece a origem da luta, né? Da onde que veio essa luta, onde que nasceu, né? Então, a, da arte marcial, né? Se ela é uma defesa pessoal, se ela é uma arte marcial, se ele é um esporte de combate. Ele aprende a língua, a ética, a etiqueta, as saudações, o respeito, né? A disciplina é desenvolvida através desses hábitos, né? A vestimenta, os acessórios, os conflitos históricos, né? Que fizeram, né? Que modificaram as lutas no decorrer da história, né? Os preceitos filosóficos da ética marcial, né? Traz com que as pessoas se desenvolvam e tenham aquela identidade marcial, tá? Então, cada modalidade ela desenvolve isso no praticante, seja para luta, seja para esporte de combate ou, né, para arte marcial mesmo, né? Então, dentro desse contexto, nós temos também, né, aquelas artes marciais ou lutas, né, que a gente considera oficial e aquelas que são adaptadas. Lembra aquela que eu falei que tem que montar programas, né, de recreação, tal, essas coisas? Então essas são adaptadas. São artes marciais, né, ou lutas adaptadas. Então, porque você tem que criar os programas, que nem arte marcial para criança, né, o MAC, o Martial Art Kids, né, que é o programa que eu ensino, né, e ele é um programa totalmente adaptado. E já as artes tradicionais, elas são consideradas oficiais, são mantidas, né, desde a sua origem no mesmo formato, né, mantendo as suas tradições, mantendo, né, muitas coisas. É claro que vai
evoluindo, vai adaptando muitas coisas, né? Mas ela se mantém ainda oficial. Ou seja, a sua rastreabilidade, né? Você consegue puxar desde o fundador, né? Desde a origem dessa arte, né? Então, você consegue trazer todas as informações na história. E a partir do momento que eu começo a diversificar o meu público, eu tenho que fazer o quê? Adaptar. Eu tenho que adaptar para conseguir atender todos esses públicos, né, com o objetivo de mantê-los, né, o mais próximo possível da arte oficial. Bom, agora que eu trouxe, né, um entendimento, né, de diferenças básicas, né, sobre o universo das lutas, né, defesa pessoal, arte marcial e esporte de combate, e uma pergunta que eu recebo, né, recorrente é como que eu posso trabalhar com as lutas na atualidade, né? E sendo que ela exige tanta diferenciação, né, para trabalhar nesse mercado. E então eu trouxe, né, para vocês aqui, né, como que eu posso trabalhar hoje com lutas, né, nesse universo tão gigantesco. Então, a partir do momento que eu escolho uma luta para se trabalhar, eu chego na academia e falo assim, eu quero aprender essa modalidade de luta, né? Eu chego lá e não sei nada, né? Eu só quero fazer uma luta, uma arte marcial. E às vezes a pessoa chega lá, aí chega na parede da academia, geralmente, né? Tem mais de 50 certificados lá, né? Medalha, troféu. E a pessoa fala assim, eu sou campeão disso, campeão daquilo, eu tenho a graduação X. Se ela está abrindo uma academia para ensinar, minimamente ela já é graduada. Então ela não tem que ficar falando para ninguém que ela é, não é. Então ela tem que respeitar a legislação da cidade, né, do estado, do país, de acordo. Agora, né, fazer do seu espaço, né, uma galeria de arte, não vai te fazer um profissional, né? Não vai dizer que você é um profissional bom ou ruim. A pessoa, quando chega lá, ela não sabe, cara. Ela não sabe nada. Então, essas informações para ela, no início, não serve para nada. Então, você vai ter que realmente, né, mostrar o que é esse universo de lutas, né, através do seu core, né, da identidade marcial que você tem, né, o que você vai resolver na vida dela, o que você vai trazer de benefícios para essa pessoa, né? Então é isso que ela quer saber, né? Então a pessoa quando entra na academia, né, 95% das pessoas que praticam hoje, elas vão para treinar de forma recreativa. Então esse mercado de lutas recreativa é gigantesco. Então você tem que se preparar para esse mercado. Primeira coisa, o trato com o público. Você vai trabalhar que tipo de modalidades com essa pessoa, que tipo de luta, se ela é traumatizante, se ela é de controle. Então você tem que informar essa pessoa tudo que ela vai ser submetida ali no treinamento com a evolução. Então a pessoa tem que saber isso antes. Então a pessoa fala assim: "Ah, mas eu quero fazer judô, mas só que eu não quero cair, não quero que ninguém me jogue no chão", porque ela está procurando uma modalidade errada, né? Então vamos entender qual modalidade que essa pessoa queira fazer. Seria melhor, então, se você tivesse condições de orientar essa pessoa e indicar um local para ela, um espaço onde ela pudesse se encontrar, desenvolver, superar aqueles traumas que tem. Que geralmente quando a pessoa chega limitada, eu quero praticar luta, só que eu não quero trocar soco com ninguém, né? Não quero que ninguém rele em mim. Isso são traumas que tem que ser resolvido com o tempo. E aí você vai ter que direcionar os seus conteúdos. Se ele vai ser recreativo, se ele vai ser competitivo, se ele vai ser cooperativo, se ele vai ser tradicional, né? Então tudo isso você vai ter que já trazer pronto essas informações. Então a pessoa quando pegar as informações com você, isso ela tem que entender logo de cara como que funciona, né, a sua escola. O que que ela vai aprender em cima dessas técnicas, né? Então tem que ter um currículo, pelo menos um currículo básico, né? A pessoa faz lá a inscrição, fez um contrato de um ano, ela vai aprender nesse um ano. Você tem condições de informar isso para ela? Em todas as aulas, o que que ela vai fazer?
todos os encontros e vivências, desafios. Essas informações a pessoa tem que ter no dia que ela chega lá. Então a pessoa ela tem que ter essa visão, né, histórica e holística, né? Então você tem que mostrar para essa pessoa que você é uma pessoa que está em constante inovação, ou seja, se preparando cada vez mais, estudando, mostrando que você está tendo uma evolução também, né, como profissional para receber esse novo público, né, que está chegando. Então você tem que estar preparado e de olho nesse mercado que vem crescendo cada vez mais, né? Aí você consegue desafiar essa pessoa para ela sair do recreativo e ir para o cooperativo, e do cooperativo para o esportivo, e por tradicional, é uma evolução, né? Então, ou não, ou a pessoa vai ficar na recreação a vida toda, tá certo, não tá errado não. É o que ela precisa ali, né? Então ela não tem a visão, né, de defesa pessoal, não tem nada disso, né? Mas ela tem uma maturidade motora. Então a pessoa aprende mesmo a se desenvolver, a ter mais coordenação, né, conseguir se movimentar com mais liberdade, com mais segurança. O lado recreativo traz tudo para ela. E onde que eu posso aplicá-lo? Que lugar que eu posso trabalhar com luta? Somente em academia? Somente em um espaço fechado? Então, mas se você for ver a história, a luta ela nasceu em ambiente aberto. E no Oriente é muito comum ainda, nos dias de hoje, as pessoas praticarem em praças públicas, né, onde os mestres, né, os professores, eles marcam de encontrar os alunos e praticam no lugar aberto. E no Ocidente, não. No Ocidente, a pessoa fica fechada dentro de uma caixinha, mas você pode trabalhar na rua, na praia, na água, no campo, né, em qualquer lugar, dentro de uma sala fechada, né, dá para você trabalhar em qualquer lugar com lutas, desde que você tenha, né, o ambiente preparado para isso, tenha os implementos, os instrumentos necessários para você fazer isso. Então, voltando, né, na parte de defesa pessoal, trouxe aquela definição, né, de qualquer reação coerente capaz de livrar, né, de uma situação de risco ou agressão física. Então, essa é uma definição que eu uso, até trago no meu livro, trago ela explicada, né, qualquer forma, porque não importa, né, o tipo de defesa ou técnica que vai ser utilizada. Lembrando, né, correr não é vergonha, correr é defesa, sobrevivência. A reação ela está baseada na intenção do seu agressor, né? Então, coerente, né, tem que ser baseado no bom senso, né? A sua vida é mais valiosa. Então, mas você também não pode ultrapassar o limite, né? Capaz de livrar. O princípio é autodefesa, né? E não contra-ataque. Situação de risco, né? É ligado ao local. Então, você tem que ter, né, condições de avaliar o local, né? E também, né, não comprometer ninguém. Se você for ter a reação ali, né? Agressão física é somente nesse momento, né, que você deve pensar em técnicas de defesa pessoal. E com relação às técnicas, né, aos programas, né, que eu comentei, ele está relacionado ao trato pedagógico, né? Então você pegar as técnicas, né, por exemplo, se eu pegar uma técnica de rolamento, né, um rolamento tradicional, né, do judô, por exemplo, né, e eu vou transformar isso, né, no trato pedagógico, ele vai se tornar uma cambalhota no início, né? Simplesmente, né, um rolamentinho, né, que a pessoa vai fazer. Tem gente que tem medo de fazer isso no início, né? Então, muitas crianças e jovens, eu já tive adultos, né, que não conseguiam fazer cambalhotas, né? Ou seja, né, a educação motora dela parou lá com 5 anos de idade, né? Então, a pessoa já estava com 30, só que a capacidade motora dela estava com 5 ainda, né? Então, ela não conseguia fazer nada, né? Então não tinha coordenação nenhuma. Então isso é um trabalho gigantesco, né, que a gente tem que fazer, ou seja, através do trato pedagógico. E esse trato pedagógico é você pegar uma técnica, conseguir, né, simplificar ela numa linguagem para o seu público, até que ela se torne, né, a técnica correta no final, tá ok? Então esse é o trato pedagógico. Então, ficamos por aqui hoje. Agradeço mais uma vez e peço para compartilhar esse conteúdo e nos vemos no próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau.